Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem irá transmitir essa aula é o professor Emerson Marão, essa pessoa que vos fala, e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 51 traz como objeto de conhecimento plantas baixas e vistas aéreas. Detalhamento: formas geométricas planas, plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. Todo mundo pronto? Vamos dar início à nossa aula. Ok, agora que estamos de posse do conteúdo da aula de hoje, né, o seu detalhamento do conteúdo, vamos dar início à nossa aula, como sempre, fazendo a nossa definição do conteúdo. Me acompanhem aí. Então, plantas baixas e vistas aéreas. Definição: a planta baixa de uma casa ou prédio, uma construção, seja lá que você esteja observando, de repente pode ser uma área de preservação ambiental, um campo de pasto. É simplesmente o desenho detalhado de como uma construção ou uma estrutura será organizada. É como se estivéssemos olhando de cima para baixo, onde vemos a distribuição das paredes, das portas, das janelas, dos móveis e demais estruturas da construção. Ok? O que nos diz aí essa nossa definição? A planta baixa é como se você estivesse pegando aí, como se fosse um mapa, Você pega e está visualizando aquela estrutura de um ponto de vista aéreo, de cima, como se você tivesse tipo um drone, e de lá você estivesse filmando. É muito comum nós termos agora esse tipo de aparição. Antigamente era mais raro por conta da tecnologia que não era tão avançada, mas agora com a tecnologia avançada é possível nós realizarmos imagens incríveis, aéreas realizadas por drones. No entanto, ela também pode ser representada através de esboços, de plantas que são feitas geralmente por profissionais da área de engenharia ou de arquitetura. E como são essas plantas? Me acompanhem aí. Nós temos aqui o esboço de uma casa, certo? Na qual nós observamos aqui, algumas divisões. Nesse caso aqui, nós temos aqui, os compartimentos, uma sala aqui, por exemplo, certo? Aqui uma porta, uma edícula, Observe que nós temos aqui portas, No caso aqui da porta principal, ela é mais larga, com 80 centímetros. As portas secundárias, que são dos quartos, medindo 70 centímetros de largura. E temos aqui a porta de um banheiro, que possui 60 centímetros de largura. Então, cada compartimento da casa possui as suas especificidades, Esses valores aqui, pessoal, indicam as dimensões de cada cômodo. Por exemplo, aqui a cozinha, certo? Ela está medindo 3 metros, de largura por 3,25 de comprimento, Essa estrutura aqui representa o quê? As janelas, certo? No caso aqui nós não temos aqui o valor, das dimensões da janela, mas geralmente elas são 60 por 80, Na maioria das vezes, mas existem janelas que são personalizadas que fogem a essas dimensões aqui. Aí nós temos aqui um banheiro, com as dimensões, de 2,40 por 1,50, ou seja, 2,40 aqui de comprimento por 1,50 de largura, Bem aqui deve ser como um gol, uma janela. Aí temos essa estrutura saindo daqui, 8 metros. Aí temos aqui, a nossa sala, com as seguintes dimensões: 3 de largura por 3,25 de comprimento. E 3 quartos aqui, Temos um quarto aqui de 2,50 por 3. Outro quarto com a mesma dimensão, 2,50 por 3. E um quarto um pouco maior aqui, 3 por 3. Pois bem, aqui nós temos a distância, entre uma janela e outra, que é de 6 metros. Finalizando aqui a análise dessa nossa planta, certo? Então isso daqui é só um esboço bem simples,
tá? Do que é uma vista aérea, né? É como se nós estivéssemos aqui tirando o teto, né, o telhado dessa casa e fazendo um estudo, né, detalhado da dimensão dos cômodos que compõem esta casa. Então, quais são os elementos que vão compor uma planta baixa? No caso aqui, nós estamos direcionando esses elementos a uma construção, né? Então, olha só, dependendo de ser uma casa, um escritório, nós temos aqui as paredes, né? Elas possuem aqui, né, umas características específicas na planta, né? São representadas geralmente por linhas grossas, certo? As portas são representadas por linhas finas como um ângulo indicando a abertura. No caso aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ela está abrindo para que lado? Está abrindo para cá, certo? Nesse sentido aqui, certo? O mesmo acontece aqui e aqui. Nesse caso do banheiro, ó, ela está abrindo nesse sentido aqui. E aqui na sala, ela abre nesse sentido aqui, certo? Então isso daí indica a posição do ângulo, né, que está sendo formado pela porta ao abri-la, indica para que lado ela está abrindo, certo? Muito bem. E temos as janelas representadas por duas linhas finas, né? Quando nós não temos esse tipo de abertura aqui, né? Aí nós temos, no caso aqui da parede, que é uma linha grossa, certo? E as janelas representadas por duas linhas finas. E as dimensões que são indicadas para dar uma ideia das medidas dos cômodos, que são esses valores aqui, né? Sempre nós vamos ter aqui, no caso, observe que no caso dos quartos aqui, né? Nós temos aqui, ó, no caso o comprimento igual, ó. Todos os quartos possuem 3 metros de comprimento, ó, que é essa medida aqui, certo? No entanto, né, na largura, somente os dois primeiros têm dimensões de 2,5 de largura. O último quarto aqui também possui 3 metros de largura. Então são esses elementos aqui, né, os principais elementos que compõem uma planta baixa. Vamos ver aqui uma outra situação de uma planta baixa, certo? Olha só, aqui nós já temos aqui algumas especificações, né, onde mostra alguns cômodos da casa. Nós temos aqui a garagem, né? Só em olhar para essa garagem aqui, ó, esse professor aqui, elas não estão sendo dimensionadas, né, em cada um dos cômodos, né? Não, mas é possível nós observarmos que é possível determinar aqui, ó, as dimensões dos cômodos com base nessas informações que estão aqui ao lado da planta, ó. Por exemplo, no caso da nossa garagem, ela tem essa dimensão aqui, né, de largura. Qual seria essa dimensão aqui? É só analisar aqui em cima, ó, né? Pega essa mesma dimensão aqui, ó. Ou seja, a nossa garagem, ela mede o quê? 2 mais 2,5, né? Vou colocar logo o resultado aqui, né? 4,5 de largura, certo? E ela vai ter aqui de comprimento quanto? Aí eu olho para cá, para o outro lado, ó. Certo? Ela vai medir quanto? 4 metros. Ou seja, né? Deixa eu mudar aqui essa vírgula, que ela ficou um pouco grande, né? 4 metros. Então aqui a gente já tem as dimensões da garagem, certo? A dimensão aqui, nós temos esse vão aqui, né? Ó, que é uma sala aqui, cozinha americana, tipo, mais ou menos, né? Aberto aqui, nós temos um banheiro social aqui. Aqui um pequeno quarto. Aqui é acesso aqui à cozinha americana, né? É uma sala de estar aqui. Então a gente pode determinar que esse vão aqui, ele vai medir 4 por quanto? Qual é o comprimento aqui? Aí eu vou ter que somar aqui, né? 5 mais 2, 7, mais 4, 11. Ou seja, o comprimento desse vão aqui é de quanto? 11 metros. A largura é quanto? 4. E a partir dessas análises é possível nós determinarmos aqui, né, certo? A dimensão de cada cômodo desse. Por exemplo, esse quarto aqui, né?
ele mede o que? 2,5 de largura. E quanto vai ser o comprimento dele? A gente pega e olha lá para o outro lado, ó. É esse comprimento aqui, certo? Então ele vai ter o que? 5 por 2, ou seja, o comprimento desse quarto aqui é o que? 7 metros, né? Esse quarto aqui, ele vai ter 4 de largura por 5 de comprimento. A gente observa aqui, né? Nós temos aqui uma linha fina, representa aqui uma janela, a porta indicando para onde está abrindo, certo? Está abrindo nesse sentido aqui. Aqui nós temos um banheiro social que vai medir 2, certo? Até aqui é 4. Aqui nós temos um outro quarto que vai medir 4 por 4. Com a porta, né, também abrindo no sentido. Aqui mais uma janela. Então é possível que a gente, né, consiga determinar as dimensões de cada cômodo também usando, certo, a análise aqui das medidas que estão ao lado. A gente pode observar aqui a presença, né, a análise dessa planta baixa nos leva à conclusão de que a casa possui, né, 3 quartos, uma sala de TV, uma cozinha conjugada com a sala de jantar, que foi o que nós vimos aqui, né? Ó, a cozinha com a sala de jantar. Aqui tem a sala da TV, certo? E ela vai possuir quantos quartos? Aqui tem um banheiro social, um banheiro aqui, né? E um banheiro social e 3 quartos. Então, essa é a definição que nós temos, além de nossa garagem, né? A área de serviço, então, ela possui 7 portas, né? A gente pode determinar também o número de portas, né? Vamos ter o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí tá faltando alguma? Não, né? E 7 janelas. Vistas aéreas. Definição, né? Vista de pássaro ou vista de área, né? Ou vista de topo é a visualização de um determinado objeto plano a partir de um ponto situado acima do mesmo. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma visão mais ampla, né? No caso aqui da nossa planta baixa, nós estamos restringindo aqui a nossa visão de cima apenas para uma construção. No caso da vista de pássaro ou vista aérea, né, engloba aí uma área bem maior de visualização, tá? Então, para a gente ter uma ideia, tá? Para nós termos uma ideia da diferença entre uma planta baixa e uma vista aérea ou vista de pássaro, me acompanhem aqui no nosso vídeo. Muito bem, queridos alunos, para termos uma ideia, né, mais aproximada do que é uma vista aérea, nós vamos utilizar aqui um aplicativo que se encontra no Google, chamado Google Earth. No entanto, né, existe, com o avanço da tecnologia, né, principalmente voltada para tomadas aéreas, a grande sensação do momento, que são as tomadas feitas com drone, que não servem apenas para entretenimento, também auxiliam, né, uma ferramenta muito poderosa, né, na área de saúde, na preservação ambiental, localizando focos de queimada, localizando focos de reprodução de mosquitos que transmitem doença. Então, essas tomadas aéreas que são realizadas com o drone e até mesmo com o satélite, que é o caso do Google Earth, elas são muito importantes no nosso dia a dia, beleza? Então, vamos ter uma ideia de como funciona esse aplicativo do Google, beleza? Então, o que consiste o aplicativo? Nada mais é que de umas imagens que são capturadas via satélite, né? A gente observa que o nosso planeta, aqui nós temos a Oceania, né? A Austrália, composta por mais algumas ilhas, aqui o Oriente Médio, a Ásia, Euroásia, certo? Aqui nós temos o continente africano, mais acima nós temos o continente europeu. E atravessando o Atlântico, a gente vai observar aqui a presença da América do Sul, América Central e América do Norte. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos ver como é que funciona essa tomada de vista aérea. Vamos clicar aqui e vamos aumentando aqui. Observe que a gente já consegue visualizar aqui algumas confederações, né? Alguns estados que compõem o nosso país, o Brasil, e suas respectivas capitais. Mas vamos ampliando aqui, e à medida que vamos ampliando, vão surgindo aí os municípios. Olha aqui, Santa Isabel do Rio Negro. Vamos subir aqui o Rio Negro para ver como é que fica. Ó, Barcelos também já apareceu aqui também. Mais acima vamos encontrar São Gabriel da Cachoeira. Então vamos pegar uma tomada aérea da sede de Barcelos. Então vamos ampliando, ó.
Lembre-se que nós saímos lá da Oceania, lá da Austrália. Olha aqui, o aplicativo nos permite ter uma tomada aérea da sede do município de Barcelos. À medida que a gente vai ampliando, certo? Aí vão surgindo o nome. Olha aqui a Arena do Piabódromo, beleza? Então, vamos supor que a gente quisesse aferir aqui o perímetro desse quarteirão aqui. Nós teríamos aqui, né, o nosso marcador. Então vamos marcar aqui o nosso local aqui, certo? Vamos colocar aqui adicionar o terceiro ponto e vamos aqui fechar a nossa forma. E ele já não dá aqui o valor do perímetro aqui do terreno, né? Claro, pelo fato de nós estarmos trabalhando aqui com equipamento digital, né, nós temos uma estimativa do tamanho que é a estrutura. Então o perímetro aqui é de 621 metros, né, 0,01, e a área que essa estrutura possui é de 23.994,89 metros quadrados. Muito bonito, né? Muito show de bola esse aplicativo. Muito bem, queridos alunos. Agora vocês têm uma ideia, né, de como, né, vocês podem diferenciar de como é feita, como é realizada, né, uma vista aérea e diferenciá-la de uma planta baixa, né? Muito legal aí. Muito bem, vamos exercitar um pouquinho? Então o que nós vamos ter aqui para nós exercitarmos? Me acompanhem aí. Olha só. Nós temos aqui um exemplo 1, certo? Aqui do Centro de Mídias do ano 2024, que diz o seguinte, olha só. Observando aqui, nós temos uma planta baixa, tá? Observando a planta baixa a seguir, aí temos aqui a nossa imagem, né? A gente está observando todos os detalhes. Aí temos aqui, né? Determinar a área construída desta casa. Na letra B, o perímetro desta casa. E na letra C, a área da garagem. Então, o que é a área construída aqui, pessoal? É tudo isso daqui, ó. Certo? No momento aqui, nós não estamos levando em consideração as paredes, né, as divisórias que compõem aqui os cômodos dessa casa. Essas paredes internas aqui a gente, por enquanto, não vai levar em consideração. Muito bem. Então, para isso, nós temos que ter, né, a área construída calculada a partir das medidas do comprimento da largura da casa e considerando as paredes divisórias. Beleza. Ok. Então, nós vamos pegar aqui o comprimento. Quem é o comprimento? O comprimento vai ser a soma dessas dimensões aqui, ou seja, 4 mais 2 mais 5, né? Aí eu vou somar isso daqui, né? 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Então, nós já temos ideia aqui do valor do nosso, né? Da nossa largura que ele está considerando aqui. 11. Muito bem. Independente de ser largura ou comprimento, né? Como se trata de um retângulo, para calcular aqui a área, nós, né, podemos ter, já que é um produto, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá? E aqui ele está chamando o quê? De comprimento, certo? Aqui. Aí eu tenho 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2,5, 12,5. Está aqui. Aí, o que é a área, né, pessoal? A área de um retângulo é dado por base vezes altura ou comprimento vezes largura, certo? Alguns autores, né, consideram, né, base vezes altura, né? Você tem aqui o retângulo, né? E chama isso daqui de base e chama isso daqui de altura. E a área é dada pelo produto, né, dessas duas dimensões aqui, base vezes altura. No entanto, existem autores, né, que usam outra nomenclatura. Por exemplo, eles podem chamar aqui de largura ou comprimento, dependendo do ponto de vista, né? E aqui podem chamar de comprimento, né, ou largura, também dependendo do ponto de vista.
Mas como já foi falado antes, como se trata de um produto, né? Pode ser comprimento vezes largura, ou largura vezes comprimento, isso não vai alterar o valor final da área, né? Tanto faz um como o outro, certo? Então tá. Então nós sabemos que a área é dada pelo produto entre o comprimento que multiplica a largura. Ok. Nós já temos o valor do nosso comprimento. Qual é o nosso comprimento? 12,5 metros, certo? E temos o valor da nossa largura. Qual é o valor da nossa largura? 11 metros. Está aqui. Ok. Quando nós multiplicamos 12,5 por 11, né? Eu vou ter esse produto aqui, 137,5. Mas, professor, por que está aqui metro elevado a 2? Gente, a nomenclatura é metro ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque nós estamos trabalhando aqui com duas dimensões. E não podemos esquecer de uma das propriedades da potência, que é a primeira propriedade da potência, que diz o seguinte: quando temos um produto de potência de mesma base, o procedimento a ser feito é o seguinte. Aqui, ó, é um produto de potência de mesma base. O expoente desse m aqui, desse metro aqui, é 1 e esse daqui também é 1. E de acordo com a primeira propriedade da potenciação, nós devemos fazer o seguinte: repetimos a base, que é m, e somamos os expoentes. 1 mais 1, 2. E lemos, né, metro ao quadrado. Sim, professor, lembrei agora, né? Se nós tivéssemos 3 dimensões, por exemplo, nós estivéssemos trabalhando aqui com um sólido, né, que possui 3 dimensões, no caso largura, comprimento e altura, nós não teríamos metro ao quadrado, nós teríamos o que? Metro ao cubo, né? Porque eu teria um m aqui e outro m aqui. Se eu estou multiplicando aqui, no caso seria o volume, né? Nós teríamos m que multiplica m que multiplica m. E o volume seria o quê? Repete a base, que é m, somos os expoentes aqui. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. O que não é o caso. Por quê? Aqui nós estamos trabalhando com duas dimensões. Estamos falando de superfície, estamos falando de área. Por isso, a nomenclatura é metro ao quadrado. Então, a letra A aqui nós já matamos. Vamos para a letra B. B fala de perímetro da casa. Gente, perímetro. Vamos lá. Quem que está lembrado da definição de perímetro? É isso mesmo, perímetro é a soma dos lados de um polígono. Como se trata de um retângulo, nós poderíamos resolver, né? Existem autores que, né, calculam o perímetro de um retângulo da seguinte forma, né? 2 que multiplica A mais B. E outros, né, que pegam, né, e usam a outra expressão, que é essa daqui, né? Mas é a mesma coisa, porque se eu tenho 2 que multiplica A mais B, que é isso daqui, se nós aplicarmos aquela propriedade da multiplicação chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, né? A gente multiplica aqui 2 vezes A, 2A, mais 2 que multiplica B, 2B. Independente de você usar essa expressão ou essa expressão, você vai chegar ao mesmo resultado, certo? Desde que você efetue as operações corretamente. Pois bem, gente, nós já temos o valor dessa dimensão aqui, né? Que é o comprimento ou a largura, dependendo do seu ponto de vista. Isso daqui nós já somamos e obtivemos quanto? 12,5 metros. E aqui nós também já efetuamos a soma disso daqui, né? E obtivemos o quê? 11 metros. Gente, é só substituir na expressão, né? Naquela que nós vimos aqui, né? 2 que multiplica o comprimento mais o quê? A largura. Bem, nós já sabemos o valor do comprimento, já sabemos o valor da largura. Então, eu tenho todos os dados necessários para calcular o perímetro. Olha só. Perímetro vai ser igual a 2 que multiplica o comprimento mais a largura. Está aqui.
Mas o perímetro vai ser igual, então, substituindo o comprimento por 12,5 metros, mais a largura, que é 11 metros, 12 mais 11, 33. E repete a parte decimal, porque não tem mais para somar. Professor, por que não ficou metro ao quadrado? Boa pergunta. Excelente pergunta. Gente, lá na questão A, estávamos calculando área. A área é superfície. É um produto de uma dimensão por outro. É um produto, é uma multiplicação. Por isso que ficou o metro ao quadrado. Aqui nós estamos multiplicando as dimensões? Não. Não. Nós estamos adicionando. Então não tem necessidade de somar os expoentes. Pô, se eu tenho um abacaxi mais outro abacaxi, eu tenho 2 abacaxi. Eu não vou ter abacaxi ao quadrado. Né? Não tem sentido isso. Então, esclarecida essa dúvida, 12,5 metros mais 11 metros, 33,5 metros. Agora, quem vai ser o nosso perímetro? Basta multiplicar por 2. E o perímetro vai ser igual a 67 metros. Professor, eu poderia fazer o seguinte, pô, eu já tenho isso daqui. Eu pego, somo esse com esse, depois eu somo esse daqui, que vai ser a mesma medida daquele de lá, e somo com esse daqui. Gente, é a mesma coisa. Tudo vai cair nessa expressão aqui, tá? Muito bem. Agora nós queremos a área da garagem, certo? Qual é a área da garagem? Gente, a área da garagem a gente tem que descobrir isso daqui, ó. Determinar, descobrir não, calcular isso daqui, né? Nós vamos ter o quê? 2 mais 2,5, então, ó, 4,5. E aqui, tem quanto? Só é olhar lá para o outro lado, isso daqui vai dar quanto? 4 metros. Então, ó, nós já temos aqui as duas dimensões necessárias. Se eu vou calcular a área, pessoal, qual é a fórmula que nós usamos para calcular a área? Né? É isso mesmo, bem lembrado. A área é igual a comprimento que multiplica a largura. Olha aí, então a área vai ser igual a 4 metros que multiplica 4 metros e meio. Então isso daqui, ó, 4 vezes 4,5 vai dar 18. Como eu estou multiplicando duas dimensões, m vezes m, m ao quadrado. Portanto, a área da nossa garagem é igual a 18 metros quadrados. Exemplo número 2, olha aí, ó. A área, né, a vista aérea a seguir exibe a Arena da Amazônia e a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, aqui na capital do estado do Amazonas, aqui em Manaus, né? Está aqui a Arena da Amazônia e está aqui a Arena, né, Poliesportiva Amadeu Teixeira. Olha só, de acordo com a vista aérea aqui, a largura aqui dos dois juntos, né, é 270 metros. E o comprimento aqui, né, onde passa a Avenida Constantino Neri, é de 570 metros. Aí vem as perguntas, né, os comandos. Com base nas informações da vista aérea, calcular o perímetro do quarteirão em que se encontram as duas arenas. E na letra B, do quarteirão em que se encontram as duas arenas, né, a área. Olha só, perímetro, 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Quem vai ser o perímetro? Nós sabemos que o comprimento é quanto? 570, vamos multiplicá-lo por 2, somado pela largura, que mede 270, que também será multiplicado por 2. Ou seja, o perímetro vai ser igual, 2 que multiplica 570 metros vai ser igual a 1.140 metros. 2 que multiplica 270 metros será igual a 540 metros. Somando essas duas parcelas, vamos encontrar o quê? 1.680 metros, ou seja, qual é o perímetro do quarteirão que comporta, que possui a Arena da Amazônia e a quadra poliesportiva Amadeu Teixeira? 1.680 metros. Agora, para calcular a área, vamos pegar o comprimento e multiplicar pela largura. A área vai ser igual a 570 metros, que multiplica 270 metros. Calculando esse produto aqui, vamos encontrar 153.900 metros ao quadrado, porque estamos trabalhando com área, com superfície, né? Estamos multiplicando duas dimensões. Beleza? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade.